Porque hoje é dia de você entender o que é tribulação de fato. Tribulação não é só crise no casamento. Tribulação não é só crise financeira. Tribulação não é só crise de saúde física, um câncer, uma doença. Tribulação não é só isso. Porque às vezes você tá bem financeiramente, às vezes você tá bem no seu casamento, às vezes você tá bem profissionalmente, às vezes você não tem nenhuma doença, sua saúde tá boa, mas de repente você acorda mal. Mas de repente, quantas vezes ao longo do Cola na Videira eu não acordei sem uma palavra de Deus? Vazio. Quantas vezes? E aí esse vazio se torna uma tribulação no nosso dia. Cara, eu tenho tudo, mas não tô me sentindo bem hoje. Então o que você já está recebendo aqui hoje é um entendimento do próprio Deus de que é necessário que a gente passe por essas tribulações, você vai ver aqui. Então olha, abra sua Bíblia aí por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro livro depois da ressurreição de Cristo. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 19 até o 22. Atos, capítulo 14, versículo 19 a 22. E Atos dos Apóstolos, só para todos entenderem, por que esse nome Atos? É as atitudes do Espírito Santo na vida daqueles que continuaram depois de Jesus. A atitude deles e do Espírito Santo neles. Então eu creio que o que você vai receber aqui hoje vai gerar novas atitudes para o teu dia. Você vai olhar a vida de uma outra maneira hoje, você vai olhar as coisas no seu trabalho de uma maneira diferente hoje, você vai olhar para os seus familiares de uma forma diferente, vai haver atitude nova na tua vida. Você quer isso? Eu quero, Bruno. Você crê nisso? Eu creio. Ou eu quero crer. Pronto. É o que você precisa para receber aqui de Deus. Amém? Maná não se estoca, pessoal. Essa é uma grande essência da fé. Não se estoca aquilo que você recebe de Deus diariamente. Aquilo que você recebe de Deus hoje é para hoje. Amanhã ele vai dar de novo o alimento. Todas as vezes que o povo de Israel tentou estocar o alimento que caía do céu, o maná, apodrecia no dia seguinte. Então, a palavra de Deus, obviamente, não apodrece, mas dentro de mim eu não preciso estocar ela. Eu busco ela todo dia, me alimento para o dia. Essa é uma grande chave para a nossa geração. Porque se todos os dias você estiver em contato com a Bíblia, eu lembro de um dia que a minha mãe, ela separada do meu pai, e um dia meu pai, ele fez algo que me ligou, falou uns negócios, né? Quando a gente começou a colar na videira. Ele não concordava com isso que a gente tá fazendo, etc. Um beijo no seu coração, pai, se você tá aí, a gente se ama muito e isso já foi resolvido. Mas naquele dia, quando minha mãe soube disso, separada do marido, minha irmã contou pra ela, ela tava lendo a Bíblia. E na carne da minha mãe, ela certamente discutiria com meu pai, mandaria uma mensagem, ligaria, falaria, que é isso? E iria ir por um caminho que não é o caminho que Jesus quer. Mas naquele momento que ela recebe a ligação, a impulsividade dela, e todos nós somos assim, somos seres humanos, foi controlada porque ela estava meditando na Bíblia. Ela estava lendo a Bíblia. Mano, eu creio demais nisso. E pelo fato dela estar lendo a Bíblia, ela não atacou, ela não atirou pedra. Mesmo meu pai estando errado. Ela não atirou pedra. Obrigado, meu irmão. Ela não atirou pedra. Por quê? Porque ela estava em contato, ela estava se alimentando do maná. Ela estava comendo do pão da vida. Vocês entendem isso, pessoal? Vocês que estão aí no chat, vocês conseguem entender a importância da leitura diária, do alimento diário? Todas as pessoas que entraram na família JC, eu não sei se tem gente nova por aí hoje, se tem gente nova aí no YouTube, mas você que está no YouTube, todos os dias às 8 e 8 da manhã nós estamos aqui. Agora,
todo mundo que foi transformado, que eu vi com os meus próprios olhos, pessoas que entraram aqui no Cola na Videira para se matar, pessoa como a Salete, eu falo o nome dela porque nós glorificamos o nome de Jesus e ela compartilha o testemunho dela sempre, aonde ela vai. Me ligaram, ela estava com uma corda no pescoço. Falei com ela no telefone, ela estava com uma corda para se matar. Mas aonde entra a palavra de Deus, irmão, a cura, a resposta, a restauração. Agora não pode ser apenas um dia. Se parasse naquele dia, talvez ela se mataria no dia seguinte. Se parasse naquele dia, ela iria ter outros problemas, mas ela continua se alimentando. E quando você continua se alimentando, a vida dela foi restaurada. E uma mulher que já está acima da idade, no sentido de casamento, é incomum uma mulher casar depois dos 50 anos, mas glória a Deus que ela casou. Tudo é possível ao que crê. É casada com o Paulo, maravilhoso, colado na videira. Houve uma restauração profunda de uma mulher. Eu acho que a Salete... Salete, você tá aí? Quantos anos tem a Salete, Lu Maimuna? Você que tá aí. A Salete já bateu 60 anos ou não? Não importa, mas ela tem mais que 50. E ela... Tudo se fez novo na vida dela. Mas porque todo dia, palavra. Todo dia, Bíblia. Não é todo dia religião. E a gente nem prega religião aqui. Nós pregamos o Cristo ressurreto, Jesus Cristo vivo. Nós só falamos dele aqui e mais nada, só isso. Isso para nós é suficiente, isso para nós é tudo, amém? Então o que você vai receber aqui hoje é algo que vai fazer você se mover sobre as tribulações de uma forma diferente, amém? Então olha só, eu creio que você já disparou o dedinho aí no coração, já mandou essa live para pelo menos 10 pessoas, que mais almas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Olha o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Bora, Derlei. Entretanto, chegaram judeus de Antíqua e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Por favor, se você está com a sua Bíblia, com marca-texto de gel, se você está com papel e caneta, registra isso aqui, pelo amor de Deus. O grande apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo. O cara que mais implantou igreja depois da ressurreição de Cristo. O considerado 13º apóstolo. O escândalo da graça na vida dele, que perdoou, o cara que perseguia a igreja, o cara que perseguia todos os cristãos, que se chamava Saulo, aquele que foi transformado de uma forma profunda, aquele que teve um encontro com Jesus e que se tornou em um grande apóstolo. Este cara estava numa região e este cara foi apedrejado. Além de ser apedrejado, arrastaram ele para fora da cidade e deram ele como morto. A gente não imagina o que é isso, cara. A gente não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. Sansão não sabe o que é isso. Marcos não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. A gente não sabe. A gente pode aprender com essa história. Paulo estava passando por uma tribulação. Neste momento aqui, Atos capítulo 14, versículo 19, neste exato momento, Paulo está passando por uma tribulação. Uma tribulação física, psicológica. Você imagina as palavras que ele recebeu contra ele, as pedras físicas que ele recebeu, o arrastar da cidade, machucando ele e jogando ele para fora da cidade, e todo mundo dando ele como morto. Ó, o cara morreu aí, esse Zé Ninguém. Você vai ver o que vai acontecer com ele, mas eu preciso parar aqui pra gente colocar um pouco de lupa sobre isso. Por quê? Porque hoje é dia de você entender o que é tribulação de fato. Tribulação não é só crise no casamento. Tribulação não é só crise financeira. Tribulação não é só crise de saúde física, um câncer, uma doença. Tribulação não é só isso. Porque às vezes você está bem financeiramente, às vezes você está bem no seu casamento, às vezes você está bem profissionalmente, às vezes você não tem nenhuma doença, sua saúde está boa, mas de repente você acorda mal. Mas de repente, quantas vezes ao longo do Cola na Videira eu não acordei sem uma palavra de Deus? Vazio. Quantas vezes? E aí esse vazio se torna uma tribulação no nosso dia. Cara, eu tenho tudo, mas não estou me sentindo bem hoje. Então o que você já está recebendo aqui hoje é um entendimento do próprio Deus
de que é necessário que a gente passe por essas tribulações, você vai ver aqui. Então, tribulações de problemas que talvez você olhe e é impossível de resolver. Tribulações aonde você... O que é uma tribulação, né? Dúvidas que você tem e você não tem uma resposta, isso é uma tribulação. Dúvidas que você tem e não tem a resposta. Ou talvez vai ser daqui um mês que você vai ter a resposta de algo, e nesse mês eu fico ansioso, preocupado, e eu estou passando por uma tribulação. Então eu queria que você realmente levantasse aí, tirasse debaixo do tapete a sujeira, as tribulações que estão aí. Seja sincero com Deus vivo, para com isso, Ele já sabe. Como o pai ama ver um filho com uma oração sincera. Pai, ó, essa aqui é a lista. Cara, tem um caderno de oração. Tem um caderno de oração onde você coloca pra fora tudo aquilo, cara. Cara, quando você escreve é diferente de falar. Você pode escrever e depois falar. E sabe, às vezes você tem tanta coisa pra falar com Deus, e que se você não escreve, você esquece de falar algumas coisas que Ele tá esperando que você fale com Ele. Clama a mim, chama por mim, busque a mim e eu responderei-te-ei. Então eu preciso ir até Ele com as minhas necessidades. Eu preciso ir até Ele com a minha demanda e também perguntar pra Ele qual é a vontade dEle. Mas eu preciso listar para Ele. E às vezes o nosso dia é tão corrido, a nossa correria é tão grande, os vazios, as tribulações é tão forte, que eu não tenho um tempo para escrever para Deus. Eu não tenho um caderno de oração. E eu nunca tive até os meus 32 anos de idade. Eu não sou hipócrita para dizer que até os 32 anos de idade eu era o maior pedinte dentro de uma igreja. Eu só queria que os outros orassem por mim. Eu não orava, eu só queria que os outros orassem por mim. Eu só queria receber de Deus, eu não dava nada para Deus. Mas graças a Deus Ele me transformou, e eu creio que Ele vai te transformar nessa live. Você que está aí no gravado, você percebeu que você não chegou aí por acaso? Você percebeu que se não foi ao Léo que você chegou até aí? Deus está falando com você aí. Então deixa Ele falar. Anota aí. Todas as vezes que você passa por uma zona de conforto, por uma tribulação, você está fora da sua zona de conforto. E o Espírito Santo me entregou isso. A fé funciona fora da zona de conforto. Então eu gostaria de dar uma salva de palma para todos os problemas. Eu gostaria de dar uma salva de palma para todo mundo que está fora da zona de conforto. Eu estou fora da minha zona de conforto. Eu tenho uma lista, irmão. Você tem a lista aí também. Que bom. Porque se a gente parar na zona de conforto, nós não vamos usar a fé. Jesus disse isso. Quer ver? Você quer ver isso? Jesus contou uma parábola onde um homem rico produziu com abundância. Esse homem rico que produziu com abundância, ele estava preocupado com o que ele ia fazer com aquela grande colheita, e ele não tinha onde armazenar. E aí ele não dorme, e aí ele fica ansioso, e aí ele fica preocupado, e aí de repente ele tem uma ideia, ele tem um insight. Eu não gosto desse nome, mas tudo bem, fica quieto, Bruno. Ele teve uma ideia e de repente ele resolve desconstruir tudo e construir novos celeiros, e ele consegue resolver aquele problema profissional dele. E quando ele resolve aquele problema profissional, ele diz para ele mesmo, para a alma dele: ei, escute isso. Ele diz: agora eu posso comer, beber, descansar e aproveitar a vida. Tá lá no livro de Lucas. Eu quero te encorajar a você ler depois do devocional. Eu posso agora comer, beber, descansar e aproveitar a vida. Sansão e Marcos, se vocês estão escutando o que está sendo liberado aqui, quem é que não quer comer, ter o que beber, descansar e aproveitar a vida? Todo mundo quer isso. Só que se você entrar nesta zona de conforto sempre, se você estiver nisso daí, enraizado nisso, ou buscar apenas isso, Jesus ele fala: louco, ainda hoje pedirão a sua alma, e para quem será? Você percebe que Deus está falando com você aí, você que está editando esse vídeo? É isso aí. Jesus é top. Jesus é tudo que nós precisamos, e Ele está falando para nós. É necessário a zona de conforto, senão você não usa. É necessário sair da zona de conforto, senão você não usa a fé. Quando 2 cegos chegam até Jesus pedindo a cura, eles estavam fora da zona de conforto. E Jesus olha para eles e diz: o que vocês querem? E aí Jesus ele fala: seja feito conforme você crê.
Eles estavam fora da zona de conforto e por estar fora da zona de conforto eles não enxergaram. Eles foram até Jesus buscar a cura, 2 cegos juntos. E Jesus fala, seja feito conforme você crê. Jesus quer falar para você, seja feito conforme você crê. E isso só vai acontecer se você estiver na tribulação. O apóstolo Paulo estava numa tribulação, foi dado como morto. Porque se eu tenho tudo fisicamente na minha vida para comer, beber, descansar e aproveitar a vida, eu não vou nunca usar minha fé. Vocês conseguem entender isso? E olha o que a Bíblia diz. Quando os discípulos, no versículo 20 do capítulo 14, depois que foi dado como morto, quando os discípulos o rodearam, o apóstolo Paulo morreu, e agora? O que nós vamos fazer? Rodearam o apóstolo Paulo, os discípulos. Ele se levantou e entrou na cidade. Oxe, não estava morto? Não, já levantou. Ele não está passando por uma tribulação? Então ele já está praticando a fé dele. Mano, é necessário que a gente faça isso. E quando a gente dá esse passo, quimicamente no nosso corpo, o nosso corpo responde, mano. Mesmo você apedrejado dando como morto. Se funcionou pro apóstolo Paulo, que já morreu, tem que funcionar para nós. Tem que funcionar pra mim, tem que funcionar pra você, tem que funcionar pro Marcos, tem que funcionar pro Sansão. Senão nós estamos fazendo o que aqui? Sendo papagaio de pirata, é? Oxi, se funcionou pra um cara que era cheio do Espírito Santo, que acreditava que era colado na videira, por que não vai funcionar pra mim e pra você? Ah, porque ele é apóstolo. Para com isso. Para com isso. É porque ele entregou a vida dele pro Nazareno e decidiu viver para ele, por ele, glorificando ele. Ontem eu tava no trânsito com Betina, na rotina de Betina, Sansão. Toda terça na rotina de Betina. Betininha. E um trânsito lazarento para São Paulo. Ou trânsito desgramado para a Zona Norte, que é onde minha família mora. Eu, todas as vezes que tô nesse trânsito de terça-feira, eu tenho que lembrar da seguinte palavra que eu coloquei nos stories. Se você não viu, eu quero dizer. Eu tenho que lembrar da Bíblia, irmão. Porque senão eu vou ficar nervoso. E se eu ficar nervoso no trânsito com a minha filha, imagina, pode dar ruim. Quantas brigas de trânsito eu já não presenciei. Quantas brigas de trânsito no passado que eu fui atrás de briga no trânsito. Mas a palavra me salvou, Jesus me salvou. E Ele me salva da seguinte maneira. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa que faça para a glória de Deus. Então eu preciso decidir naquele momento que eu estou passando por uma tribulação, porque você está no trânsito, é uma tribulação. Tanto é uma tribulação que te deixa estressado. Tanto é uma tribulação que te deixa agoniado. Tanto é uma tribulação que tem gente que anda, como eu já andei, com taco de beisebol no carro. Olha que loucura, o jumento do Bruno andando com taco de beisebol. Misericórdia. Obrigado, Jesus, por você ter me tirado do inferno. E se alguém que anda com taco de beisebol, nem estava previsto dizer isso aqui, pelo amor de Deus, pela tua família pelo menos, rasga isso, joga fora isso. Isso pode dar ruim. Mas veja, tá no trânsito é uma tribulação. E naquele momento que você tá na tribulação, você tem que decidir declarar a palavra e viver a palavra. Quando você faz isso, aliás, você só vai fazer isso se você amar Jesus sobre todas as coisas. Se você amar a Jesus sobre todas as coisas, você faz. Eu não amava Jesus sobre todas as coisas. Eu lembro quando eu recebi uma mãe, Sansão, e ela é colada na videira da família JC, e ela disse: Bruno, eu não amo Jesus sobre todas as coisas, mas eu quero. Ela viveu uma experiência forte com Jesus. O que é? Disponibilidade. Veja, o apóstolo Paulo era totalmente disponível para a obra de Jesus na terra. E ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Ó a dupla aqui, Sansão. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e tendo feito muitos discípulos, Paulo e Bernabé, andando junto, Paulo e Bernabé voltaram para Listra, Icônio e Antíqua. Esquece esses nomes. Guarde agora isso no versículo 22. O que eles foram... O apóstolo Paulo, que estava dado como morto, que arrastaram para a cidade, foi apedrejado. Ele volta para essa cidade. E a Bíblia diz, para quê? Versículo 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando
que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É evidente que você está passando por uma tribulação externa, interna. Você não acordou bem, você sente que está vazio, você acordou e não tem uma palavra, você está inquieta, você está inquieto, você está com alguma coisa aí. Ou você pode ficar com alguma coisa ao longo do dia. Olha a prevenção aqui da palavra de Deus, é preventiva. Saúde preventiva, saúde para tua alma. Saúde espiritual, que impacta todas as áreas da sua vida. O que nós fazemos aqui, devocional todo dia, é prevenção de problema, viu? É preventivo. Os médicos são doidos para pregar saúde preventiva e a gente não quer saber. A gente só quer saber de ir no médico quando a gente tá mal. Aliás, eu tenho essa pendência de cuidar mais da minha saúde física. Já cuidei tanto, depois relaxei. Aí eu vou no médico quando tiver com diabetes, vou no médico quando tiver com colesterol alto, vou no médico quando dá BO. Esse é o problema nosso. Eu me coloco na linha de frente, não é um julgamento aqui. Mas a gente precisa realmente aprender a fazer a prevenção. E o que você está recebendo aqui de Jesus previne muita coisa que nós ainda nem sabemos que viveremos ao longo desse dia. A versão que eu li foi a NAA, mas tem a tradução, né? NVI, que diz: é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele olhou para ele: puxa, tá doendo, eu passei por essa tribulação. Cara, Jesus disse que é necessário passar por muitas tribulações. É necessário. Então, para de rejeitar a notícia ruim que chegou. Para de rejeitar a notícia ruim que chegou. Porque é necessário. Está escrito. Agora precisa acontecer o quê? A lei da aceitação. Quando meu sogro infartou há 3, 4 meses atrás, ele me conta que lá no hospital, os dias que ele ficou lá, ele teve que aceitar que ele iria ficar no mínimo 5 dias no hospital. E ele detesta o hospital. Ele teve que aceitar. E o próprio Jesus também disse: vai recebendo, pelo amor de Deus, velho, não sou eu que estou falando aqui com vocês, cara. Presta atenção, vai pegando tudo que Deus está te entregando aí, pelo amor de Deus. Jesus, quando ele fala de preocupação, porque vem tribulação, a gente vai ficar preocupado. Pô, por que eu tô assim? Pô, por que tá acontecendo isso? Aí começa a vir a tendência a ficar preocupado, com a tendência de ficar ansioso. Aí Jesus, ele fala: não fiquem perguntando o que vai acontecer. Não fique perguntando o que você vai comer, o que você vai beber. Não fique perguntando como que Deus vai fazer. Mano, teve um dia na garagem do meu prédio que o Espírito Santo me chamou na chincha. Chamou. Ele falou assim: chega de ficar perguntando como é que eu vou fazer. 2020, pouquíssimo tempo. Já tinha até começado com a videira. Você tá querendo saber como que eu vou fazer? Eu não te chamo pra você saber como eu vou fazer. Eu te chamo pra você confiar em mim, deixa que o como é meu. Então olha, você precisa lembrar desse versículo. Tu tem que anotar isso aí no seu quarto de guerra, de oração. Tu tem que anotar no seu computador, no seu celular, no bloco de notas, na tela principal. É necessário muitas tribulações. E se você não tá vivendo, glória a Deus, desfrute nos pastos verdejantes. Mas a tribulação vem. E quando vier, o que a Bíblia está nos ensinando, o que o apóstolo Paulo viveu, e todos estavam aprendendo, e nós estamos aprendendo até hoje. Olha a importância dele ter vivido a palavra. Olha a importância de você viver a palavra de Deus para que seus familiares sejam salvos. Olha a importância de você viver com a atitude de Cristo Jesus. Olha a importância olha a urgência, olha a responsabilidade que nós temos das pessoas verem em você o fruto de Jesus. Rapaz, velho, eu olho pro Marcos. Cara, a casa tá caindo lá, passou uma tribulação, um vendaval na vida dele e ele parece que tá tudo bem. Ele tá forte, ele tá firme, ele tá trabalhando como se nada tivesse acontecendo. O que tá acontecendo? Ele carrega Cristo dentro dele. E as pessoas percebem isso. As pessoas chegam perto e falam: e aí? Pô, velho, o que você faz? Você toma o que de manhã pra ficar assim? Eu tomo um azeite. Azeite? Não é o galo não.
É o azeite do Espírito Santo que Jesus derrama em mim todo dia e tá doidinho para derramar em você também. Você que tá editando o vídeo, você que tá aí do outro lado no YouTube. Jesus faz agora. Do seu jeito, Jesus é perfeito, pelo amor de Deus, faz, Jesus. O Senhor preparou esse momento. O Senhor nos trouxe aqui com esta palavra. Essa palavra foi o Senhor que escolheu, não fui eu. Então Jesus faz. Eu estou pedindo em teu nome. Eu só tenho a fé nesse momento, não tenho mais nada. Eu creio que há salvação hoje. Eu creio nisso. Quando vier a tribulação, você tem que falar, pronto, o que importa é eu entrar no reino de Deus. E a gente não aprendeu isso. Você precisa pedir nas suas orações várias vezes. Isso precisa ser pauta. Vem cá comigo. Isso precisa ser pauta. Jesus, eu quero enxergar como propósito maior entrar no reino de Deus. Teve uma época da minha vida que eu trabalhei com emagrecimento emocional. 2 anos em consultório. E uma das coisas que eu aprendi e que eu ensinava e que muitas pessoas praticaram é de que, por exemplo, para você emagrecer, você precisa de um propósito maior. Por exemplo, não adianta você falar para mim ou para muita gente, talvez para alguns funciona, mas para muita gente, a maioria, não, você tem que ir na academia por causa da sua saúde. Não vai, moço. Não vai. Não, você tem que ir porque, cara, você precisa cuidar da sua saúde. Não vai. Ela tem que colocar um propósito maior. Cara, eu vou emagrecer. Quantas mulheres a gente já não ajudou? Porque assim, puta, eu vou casar ou eu vou num casamento. Cara, pra eu ir naquele casamento, eu preciso perder 10 quilos pra entrar naquele vestido que eu quero. Então visualiza você lá. Aí isso se torna um propósito maior. Logo, ela vai se esforçar, fazer o que tem que ser feito para emagrecer. Então, para você viver essa fé, você tá entendendo? Você entendeu esse exemplo? Para você viver essa fé, você precisa pedir e, obviamente, buscar. Cara, o reino de Deus, que nada mais é do que a cultura de Deus, é mais importante, é o meu propósito maior no meu dia. Eu tenho que entregar uma planilha para o meu chefe, eu tenho que editar um vídeo para o meu gestor, eu tenho que fazer o devocional com o povo aqui, eu tenho que abrir a live, eu tenho que responder caixinha de pergunta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que vender, eu tenho que gerar novos negócios na minha empresa, eu tenho que fazer várias coisas, mas o propósito maior no meu dia é viver o reino de Deus, que é a cultura de Deus. Se a Tizan não tiver escrito qual é a cultura, tem que escrever. Qual é a cultura da Tizan, que é a empresa que nós estamos aqui? Qual é os valores? O que eles esperam de mim como colaborador? Como que ele quer que eu faça o negócio? Como que a empresa deseja que eu me comporte? Isso é a cultura da empresa. Jesus implantou a cultura do reino de Deus. A cultura de Deus. Reino é cultura. Então, quando vier a tribulação, a cultura de Deus espera de mim, espera do apóstolo Paulo, ânimo. Espera que eu continue. Espera o quê? Que eu pratique a fé. Que eu busque mais a Deus no meio da tribulação. Porque é necessário. Aí depois que passa a tribulação, você sabe. Vai gerar um testemunho. Você sabe. Ou deveria saber, você vai glorificar o nome de Jesus. Um dia eu bati uma meta de vendas e aí me falaram, Bruno, me fala aí o que você fez. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Jesus fez isso aqui por mim. Eu só tava com ele. A maioria das pessoas não entende isso. Acha, inclusive, que é radicalismo. Não é fanatismo e não é radicalismo. É reconhecimento de que quem faz é ele. É reconhecimento de que ele implantou em mim a cultura dele, a cultura de Deus. E a cultura de Deus me leva. Mas eu preciso desejar isso como propósito maior. Eu preciso pensar nisso como propósito maior. Por isso que ele disse, antes de tudo, busque o reino de Deus. Antes de tudo, antes de WhatsApp, antes de Facebook, antes de YouTube, antes de Sansão, antes de Marcos, antes de Tizan, antes de tudo, eu vou buscar o reino de Deus. Eu buscar o reino de Deus é eu falar com Jesus. Jesus, eu quero viver a tua cultura aqui na terra. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero falar como o Senhor fala. Um dia eu fiquei tão triste, eu escutei de uma pessoa que eu amo, e essa pessoa me ama. E eu escutei. Ela nem percebeu o que ela falou, mas ela disse,
Isso aí só Jesus faz, eu não tenho como fazer. Cuidado com essa fala, porque isso aí você não entendeu o evangelho. Jesus habita dentro de ti. Tu é casa de Deus, ou pode ser casa de Deus. E quando você é casa de Deus, você pode sim ter a ousadia. Eu entro nessa reunião com o comportamento de Cristo. Como que eu vou saber? Vai lá fazer, moça. Deixa o Espírito Santo te levar. Você vai ver. Você vai ver que você... Rapaz, eu sofri aquela pressão na reunião. Quiseram me derrubar. Mas o meu comportamento foi diferente do que sempre. Como a minha mãe, que recebeu a notícia do ex-marido, que estava fazendo coisa que ela não queria. E aí ela não conseguiu falar porque ela estava vivendo a cultura de Deus. Silêncio. Ore pelos seus inimigos. Quem foi abençoado com essa palavra até aqui? Eu queria ver 3 pessoas, mas de verdade. Não é assim, é isso mesmo, verdade, é isso aí. Não. Isso gerou algo dentro de você prático? Para o apóstolo Paulo gerou algo prático. Ele foi dado como morto e de forma prática, ele levantou e continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E ainda foi ele que animou as pessoas. Então, dentro da sua rotina, porque é por isso que nós entramos aqui todo dia. Dentro da sua rotina diária, dentro do que você tem para fazer, dentro do dia que já começou aí para você, aonde que essa palavra se aplica? Aonde que essa palavra que você recebeu muda você? Você! E através de você, o ambiente muda. Aonde com que você recebeu, pelo amor de Deus, eu não posso dizer isso para você, porque eu não sou Deus. Eu creio no Deus que convence. Eu creio no Deus que ensina. Eu creio no Deus que lembra. Eu creio num Deus que criou o universo. Que criou as estrelas, que criou o mar, que criou a natureza. Aonde é que isso se aplica na tua vida, pelo amor de Deus? É necessário muitas tribulações. E o que importa é viver a cultura de Deus nas tribulações. Ele não está falando só da Nova Jerusalém, que é a volta de Jesus Cristo, que está próxima. Desde pequeno eu escuto que está próxima. Está próxima, moço. Na visão dele, que está acima de passado, presente e futuro, na visão dele, que está acima do cronológico, eu confio no que ele diz. Está próximo. E não cabe a mim saber épocas. Está tudo escrito isso na Bíblia. Não cabe a mim saber exatamente quando ele volta. O que cabe a mim viver a cultura do reino de Deus. E o Espírito Santo nos ajuda para isso. O nosso conselheiro nos ajuda a viver a cultura. E, Bruno, mas e aí? Se eu errar? Oxe, se errar, pede perdão, entende aonde você errou, aprende e segue em frente. Mano, quando eu errava no meu início da minha caminhada de fé, eu ficava martelando o erro. Eu ficava martelando. Eu pegava um chicote e começava a me chicotear. Talvez alguém dessa sala ainda se comporte assim, mas vai mudar hoje. Bruno, não tem jeito, aquela pessoa não tem jeito. Primeiro, arreda-te daqui, Satanás. Não tem a ver com nós, tem a ver com ele, em nós. Então, se aquela pessoa não tem jeito, oxe, eu também não tinha jeito. Eu era um jumento desgovernado. Eu traía a minha esposa. Eu era envolvido com prostituição excessiva, compulsiva. Eu fui abusado, tinha complexo com o meu corpo a adolescência inteira. Me trancava no quarto, só queria saber de ficar trancado no quarto, isolado. E sair de casa era só pra jogar bola e brigar jogando bola, que eu não queria jogar, eu queria brigar. Porque eu tinha uma raiva dentro de mim. Se deu jeito pra mim, e deu jeito pra vários nessa live, vai dar jeito pra todo mundo que tá aqui. Mano, o meu maior sonho, Sansão e Marcos, é que a gente receba cada vez mais pessoas dizendo assim: Jesus falou comigo, eu tive um encontro com Jesus, eu era A e virei B. Isso só aconteceu por causa dele. Eu era ansioso com negócio financeiro, hoje eu confio e sei que eu tenho que permanecer aos pés dele, porque se eu desgarrar, eu vou voltar a ser ansioso. Então, a palavra que você está recebendo, você precisa pelo menos escrever
uma atitude diferente. Eu comecei o devocional assim, declarando pela fé de que você teria uma atitude diferente. Eu quero, em nome de Jesus, dar 2 segundos para você enquanto eu tomo uma água. Não sai daqui sem escrever qual é a sua atitude diferente hoje. Já escreva pela fé como você vai se comportar dentro do que você está vivendo de tribulação. Lembrando que tribulação é externa e interna. É qualquer BO. E todo dia tem BO, porque é necessário para viver a cultura do reino de Deus. Escreve aí, qual é a atitude que você vai ter diferente com seu pai, com a sua mãe, com o seu colega de trabalho? Qual é a atitude que você vai ter, Sansão? Qual é a atitude que você vai ter, Marcos? Eu já escrevi qual é a atitude que eu vou ter, porque o Espírito Santo perguntou para mim primeiro, eu recebi essa palavra antes de vocês. Qual é a atitude que você vai ter? Não vai murmurar nesse assunto que você está só murmurando, não vai reclamar. Toda vez que você reclama, e eu era o maior reclamão, quem é o maior reclamão não percebe que está reclamando. Zangado, sabe o zangado? Eu não percebia. Mas quando você reclama, você está clamando ao inferno. Agora quando você tira o re e decide clamar, você está clamando aos céus. Não é forte isso? Ah, como eu queria ver a carinha de vocês, o rosto de vocês. Aceitar apenas aquilo que vem de Deus. Eu dependo 100% de você, Espírito Santo. Vem cá comigo, Espírito Santo. Somente você para dar o entendimento. Que às vezes a gente viaja na maionese. Por isso você tem que estar ligada no Espírito. Não é por acaso que nós estamos aqui, irmão. Pode ser o último devocional. Qual é a atitude que você vai ter diferente? Ainda falta alguém definir aí. De preferência, escreva. Ai, Bruno, que chato. Para com isso. É mudança de vida. Escreva, senão daqui 1 hora você já esqueceu tudo que você recebeu aqui. O próprio Jesus disse, Satanás rouba a palavra que te provocou um pouquinho de alegria, ele rouba do teu coração. Marcos capítulo 4, é só você ler lá. A Bíblia apresenta para nós uma boa notícia. Por isso que é chamado Evangelho. Essa boa notícia, a Bíblia, a palavra de Deus, é uma semente que dá fruto. Só que não dá fruto de uma vez. Dá fruto aos poucos. Jesus disse, 30, 60, 100 por 1. 30%, 40%, 60%, 100%. Então, o meu maior desejo no dia de hoje é que eu, Marcos, Sansão, vocês, minha casa, Bruna, Betininha e todos vocês, vamos tocar o nosso dia conectado com o que o apóstolo Paulo viveu. A atitude dele, apedrejado, colado na videira, sofrendo tribulação. Ele levanta e diz, o que importa é entrar no reino de Deus. Então, eu vou trabalhar para glorificar a Deus. Eu vou fazer a live para glorificar a Deus, eu vou fazer os stories para glorificar a Deus, eu vou vender para glorificar a Deus, eu vou conversar com a Bruna para glorificar a Deus. Bruno, me fala mais como é isso. Eu encerro aqui. É como eu disse pro Sansão, acho que ontem ou anteontem. Quando você fizer isso que você vai fazer, imagina que Jesus está te assistindo. Imagina como uma criança e não como um adulto chato. Imagina como uma criança. Jesus está me vendo. Ah, você vai se comportar diferente. Jesus está te vendo. E novamente, a gente falou ontem no devocional. Não como uma arma na cabeça. Nem dando tiro no pé para te assustar. Nem pro alto. Não. Olhando com os olhos de amor. Seja feito conforme você crê. Então, toda a diversidade que você está vivendo e que você vai viver, que é a tribulação, declare bênção. Começa a declarar assim, ó, escreve aí, todo mundo no chat, eu sou uma bênção. Escreve, porque Deus falou isso para Abraão, seja uma bênção, Abraão. Se tu a bênção.
Ah, se Abraão soubesse que ele ia ser pai só com 100 anos, talvez ele não entrasse no projeto. Abraão foi para um lugar que ele não sabia onde era. Ele só confiou em Deus. E teve que aguardar 100 anos para ter um filho, para então começar a descendência de Israel, para então vir a grande promessa que era Jesus Cristo e nós aqui. E Deus disse desde o início para Abraão: Abraão, enquanto você espera, seja uma bênção. Enquanto o seu casamento está sendo restaurado, seja uma bênção. Nós não vamos restaurar o seu casamento, escute aí quem tem que escutar, no drive-thru do McDonald's. Você não vai mudar de emprego como se você fosse no drive-thru do McDonald's. Aí, me vê aí o número 1, batata grande. Não. Mas enquanto você espera, você pode ter atitude como do apóstolo Paulo, como de Abraão, que nada mais é atitude de Jesus Cristo. Seja uma bênção. Bruno, mas e o que eu faço com esse sentimento que eu tô, com esse trauma emocional? Oxe, se movimente para resolver isso. Primeiro, converse com Jesus. Segundo, busque ajuda psicológica. Cara, tem muita pessoa dentro da igreja que eu ajudo, que Bruna ajuda, porque tem medo de pedir ajuda psicológica, porque eu acredito no Deus que cura. É verdade, mas às vezes Deus quer te conectar com essa psicóloga. Ei, presta atenção. Eu e Bruna, quando a gente passou pela nossa crise no casamento, quando a gente estava para se separar, ela saiu de casa. Depois que eu contei toda a verdade para ela, Deus colocou uma terapeuta de casal para nós. E nós sabemos que foi o próprio Deus que escolheu. A Rosana, se você tiver aí, um beijo no seu coração. Colada na videira. Conheci o marido dela aí, jogador do Palmeiras, o Índio. E aí Deus fez um mover lá. Era necessário que a gente fosse lá. Então, busque ajuda. Bruno, eu não tenho dinheiro para buscar ajuda psicológica. Tu tá colado com um Deus que é dono do ouro e da prata. Você precisa acreditar que ele é dono do ouro e da prata e de que ele provê. E ele provê da maneira dele. Ele provê fazendo chegar na sua casa. Ele provê te dando uma ideia para você trabalhar e construir isso e receber fruto em cima disso. Ele provê do jeito dele. Às vezes tem gente que acha que não, ele provê só se eu trabalhar. Sim, você tem que trabalhar para ele prover, mas algumas coisas vai bater na tua porta. É a graça. O escândalo da graça. Ninguém explica. E nem vai explicar. Precisa viver. Precisa. Eu comi desse pão. Eu experimentei. E quero experimentar todo dia. Então Jesus faz do seu jeito. Tudo que o Senhor colocou dentro de mim. Tudo foi derramado aqui. Proteja a minha casa, proteja a minha família. Proteja os meninos que estão aqui. Proteja a Tizã. Proteja todo mundo que está aqui, Senhor. Proteja onde? Na mente. Porque nós vamos tomar pedrada. Mas se a nossa mente estiver no Senhor, se os nossos pensamentos estiverem no Senhor, nós vamos viver no dia de hoje a cultura do reino de Deus. A cultura de Deus. Então esse é meu pedido, Senhor. A minha oração aqui, mulher e homem que está me escutando no ao vivo e no gravado, não é nem para resolver esse problema hoje, mas é que é para durante esse problema que você vive a cultura de Deus, que você tem atitudes de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. E que você veja com os próprios olhos de que é possível. E de que você saiba, não foi você que teve essa atitude, mas aquele que habita dentro de você provocou essa atitude dentro de você. Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colhado na videira. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Você percebe o quanto que Jesus te ama? Eu quero te convidar a compartilhar com o máximo de pessoas possível essa mensagem. Compartilha com todos que você ama. Se inscreve no nosso canal para você ser avisado quando a gente subir algo novo aqui, uma mensagem, uma palavra de Deus para você. Curte esse vídeo, comenta, escreve aí a tua experiência durante essa mensagem. Qual foi a atitude nova que você teve e que você sabe que foi o próprio Jesus, o Cristo vivo dentro de você que te ajudou com isso. Escreve aí, compartilha com todos que você ama. Um beijo no seu coração e até a próxima.